Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, a iniciar os testes para um novo tratamento de câncer. A técnica usa um medicamento especial à base de células geneticamente modificadas, as chamadas CAR T-Cell. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada ano 704 mil novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil durante o triênio 2023 a 2025, sendo que 70% desses casos devem ficar concentrados nas regiões sul e sudeste do país. Como é feito o tratamento com as células CAR-T? Para quais tipos de câncer ele é indicado? E em quanto tempo ele chegará a todos os pacientes? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, Diego Villaclé. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nesse episódio é o repórter do Jornal da Record, Marcos Reis. Marcos, esse novo tratamento ainda está na fase de estudos aqui no Brasil, mas é mais uma esperança para os pacientes que enfrentam uma longa batalha contra o câncer, não é mesmo? Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder participar mais uma vez aqui do podcast. Cumprimentar também o Dr. Diego, que vai trazer tantas explicações para as nossas dúvidas em relação a esse assunto. E, Celso, como você estava falando agora, não há dúvidas. O câncer é uma das doenças mais temidas e a cada boa notícia que aparece, os pacientes se enchem de esperança e de otimismo. E a preocupação com a doença é grande, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano 10 milhões de pessoas morrem com câncer em todo o mundo. Aqui no Brasil, o câncer já é a terceira causa de mortes, mas, segundo o INCA, existe uma tendência de queda no período entre 2026 e 2030. Para os homens, é esperado uma redução de 12% na mortalidade. E para as mulheres, 4,6%. Agora, doutor Diego, a gente vai começar esse nosso bate-papo e, obviamente, eu quero entender o que é exatamente o CAR T-Cell. Como é que essa técnica do CAR T-Cell funciona? O tratamento com as células CAR-T, ele é um tratamento bastante diferente do que estamos habituados para o câncer, porque ele utiliza o próprio sistema imunológico da pessoa para combater as células cancerosas. A gente retira do paciente os linfócitos, que são células de defesa, glóbulos brancos, e em laboratório a gente modifica geneticamente esses linfócitos para que eles combatam ou reconheçam um alvo específico que a gente define. No caso do nosso estudo aqui em Ribeirão Preto, esse alvo se chama CD19, que é uma proteína que tem presente nas células do câncer, a leucemia linfóide aguda ou do linfoma não Hodgkin. Por isso que esse tratamento que estamos desenvolvendo aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, se destina a combater esse tipo de câncer. Agora, doutor Diego, para quais tipos de câncer esse tratamento é recomendado? Olha, o CAR-T ele já tem bons resultados tanto para esses cânceres que eu citei, a leucemia linfóide aguda, quanto os linfomas não Hodgkin, mas também já tem bons resultados, na verdade, para mieloma múltiplo, que é um outro tipo de câncer do sangue. Então, de maneira geral, os bons resultados que foram obtidos até o momento são para cânceres do sangue. Infelizmente, a gente ainda não tem bons resultados para outros tipos de câncer, como pulmão, a mama, a próstata ou outros, Doutor, os testes já são feitos aqui no Brasil desde 2019. De lá para cá, quais foram os resultados apresentados? Olha, nós tratamos 17 pacientes até esse momento, desde 2019, que foi o primeiro paciente tratado aqui, e nós tivemos 87% de resposta com esse tratamento. E é importante lembrar que esses 17 pacientes eram pacientes que não tinham outras opções terapêuticas. Eles já tinham falhado a vários outros tratamentos, inclusive, na maioria deles, o transplante de medula, várias linhas de quimioterapia. Então, eram pacientes que estavam em estágio terminal da doença. Então, essa taxa de resposta é bastante considerável quando a gente pensa nessa população, que já não tinha respondido a diversos outros tratamentos.
Agora, doutor Diego, geralmente os tratamentos contra o câncer são longos, complicados, cheios de reações no corpo, né? Com a terapia CAR-T-cell, os resultados aparecem de forma bem mais rápida, né? Isso é importante, é uma nova maneira de tratar o câncer, né? Utiliza muito pouco quimioterapia, é só um preparo para o paciente receber as células CAR-T. E, na verdade, esses linfócitos geneticamente modificados, eles são uma terapia viva. A gente faz uma única infusão no paciente e é esperado que ele perdure aí, se multiplique por ser uma célula viva, né, e fique no organismo do paciente por anos e combatendo para que não retorne o câncer, né, para que o câncer não volte. Essa é a grande inovação desse tratamento. Existem contraindicações, ou seja, o tratamento oferece algum tipo de risco ao paciente? Sim, existe sim. Esse tratamento, ele causa uma reação inflamatória muito grande, porque quando a gente devolve os linfócitos geneticamente modificados para o paciente, ele rapidamente começa a reconhecer o tumor e prolifera, produz um monte de mediadores inflamatórios, e isso dá uma resposta inflamatória muito importante, que em alguns pacientes pode ser muito grave. A gente teve alguns pacientes que precisam ir até para UTI momentaneamente, mas na maioria dos casos é reversível. Então, para aguentar esse tratamento, a pessoa tem de estar em bom estado clínico também, né? Não é um tratamento isento de complicações, pelo contrário, a gente precisa que ele seja feito em centros com experiência no manejo dessas complicações. É um tratamento que também pode trazer algumas toxicidades, sim, e precisam ser monitoradas e bem manejadas. Doutor, uma questão muito importante em relação ao tratamento, né? Por exemplo, da quimioterapia e da radioterapia, que são dois dos tratamentos mais comuns para o câncer, os pacientes eles sofrem muito com a queda de cabelo, com náuseas, com vômitos, com perda de apetite, perda de peso, né? Entre outras consequências. Agora, nessa nova técnica, como são os dias após a aplicação das células geneticamente modificadas? Exatamente, é um outro perfil de efeito colateral que a gente observa. Então, não tem queda de cabelo, a gente não observa náuseas, vômitos, que são efeitos colaterais muito, muito comuns à quimioterapia e radioterapia. O grande problema dessas células, do tratamento com as células CAR-T, é essa resposta inflamatória. Eu poderia fazer um paralelo com o COVID, por exemplo. Algumas pessoas vão ter COVID e vão ter uma reação inflamatória bem leve, mas outras vão ter uma reação inflamatória bastante exacerbada que precisa, em alguns casos, até de internação na UTI. Então, logo depois que eles recebem as células, eles permanecem cerca de 2 semanas internados no hospital para que a gente faça toda essa vigilância e, caso tenha algum efeito adverso, a gente rapidamente reconheça e trate, né? Esse suporte é muito importante. O senhor já afirmou aí que a técnica já foi utilizada em 17 pacientes, né? Ela está na fase chamada de ensaio clínico. O que isso representa, doutor? Esse é o produto que é desenvolvido em território nacional, com tecnologia 100% brasileira, né? A gente faz toda a modificação dos linfócitos em uma fábrica que se chama Nutera, é o Núcleo de Terapia Avançada, em Ribeirão Preto, no Hemocentro de Ribeirão Preto, e isso é bastante inovador, a única fábrica desse sentido na América Latina. Mas a gente já tem alguns produtos de indústrias farmacêuticas que, inclusive, são aprovados para uso pela Anvisa, tanto para linfoma, leucemia, quanto para mieloma. Esses produtos já passaram, das indústrias farmacêuticas, já passaram por essas etapas de estudo clínico. O nosso, como é um desenvolvimento novo, nacional, tem de passar por essas etapas para que a gente realmente, além desses 17 pacientes que tiveram bons resultados, a gente consiga efetivamente demonstrar segurança inicialmente, que são estudos clínicos de fase mais iniciais, mas também a efetividade desse produto. Por isso que vai ser desenvolvido, a gente está em vias de iniciar, esse foi aprovado pela Anvisa, mas ainda temos de aguardar a liberação dos comitês de ética, o CONEP, Comitê Nacional, que está em vias de acontecer também. Mas quando a gente fizer esse estudo clínico, o objetivo é realmente conseguir, em um ambiente controlado, certificarmos que esse produto é, sim, seguro e é eficaz para combater esses tipos de câncer. E aí sim, com esses resultados, a gente possa, então, que é o nosso objetivo, disponibilizá-lo no SUS, disponibilizá-lo no Sistema Único de Saúde, para aí sim atender a centenas ou milhares de brasileiros, né? Em relação aos pacientes, doutor, quais pacientes poderão participar dessa etapa? Os critérios já foram definidos?
Os critérios ainda aguardam a aprovação do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, né, o CONEP. Mas, basicamente, serão pacientes com essas duas doenças, o linfoma não Hodgkin, de células B, ou a leucemia linfóide aguda de células B também. Para outros tipos de câncer, esse produto celular que nós desenvolvemos, né, essa modificação que a gente faz nos linfócitos, não tem nenhum benefício. Então, por isso que só esses pacientes vão ser tratados. E, no caso do nosso estudo, pacientes que já tenham recaído ou não respondido a outros tipos, pelo menos 2 tratamentos prévios. Então, não vai ser o primeiro tratamento do paciente. Agora, doutor, a aplicação do CAR-T-cell pode custar até R$2 milhões na rede particular. O alto custo desse tratamento é um desafio para a saúde pública? Exatamente. Esse alto custo, ele limita o acesso das pessoas, né? Até R$2,5 milhões é o custo da produção. Além disso, a gente tem de considerar o custo da internação. Então, vai para mais de R$3 milhões cada tratamento. Isso inviabiliza um pouco a gente colocar essa alternativa para várias outras pessoas num sistema de saúde como o nosso, um sistema público, onde mais de 70% dos brasileiros são tratados no nosso sistema público de saúde. E esse é o grande objetivo do nosso estudo, que a gente produza um produto com qualidade, com tecnologia nacional e consideravelmente mais barato. Ele é muito mais barato por a gente fazer tudo isso em território nacional. E aí sim, se a gente conseguir realmente baratear esses custos e confirmar essa segurança e efetividade do nosso produto em estudo clínico, colocar ele para o SUS. E existe uma previsão de tempo para isso, doutor? O estudo tem previsão de incluir os pacientes em 1 ano. E os pacientes vão ser acompanhados até completarem 5 anos de tratamento, né? Que é o tempo que a gente estabelece para dizer que a doença teve cura ou não. A previsão de duração do estudo é de 5 anos, mas vai depender muito do andamento dos estudos para que a gente peça antes, com talvez 2 anos de estudo, já a aprovação da Anvisa, mas vai depender muito dos resultados desse estudo clínico, né? Agora, são vários avanços, né, no tratamento e também na prevenção do câncer nos últimos anos. No Reino Unido, um exame de sangue detecta mais de 50 tipos da doença. Doutor, essa é uma tendência? Com o avanço da tecnologia, nós teremos mais agilidade no diagnóstico e mais eficiência nos tratamentos? Certamente. O avanço da ciência e da medicina é a galope, vamos dizer assim, né? Hoje a gente consegue fazer os diagnósticos com muito mais rapidez e precisão, muitas vezes com amostras de sangue, como você mencionou, sem precisar, algumas vezes, de biópsia. Nós temos evoluído já para esses tipos de diagnóstico sem necessitar da biópsia do tumor, fazendo o diagnóstico por sangue e mesmo predisposição a ter câncer, né? A gente tem evoluído muito nesse sentido já, com certeza esse vai ser o futuro na medicina. Apesar de todo o avanço da ciência, é importante que cada pessoa fique atenta aos sinais que o corpo apresenta. Esse diagnóstico, doutor, precoce, ele é fundamental para o tratamento? Isso, nada substitui, né? Uma boa avaliação e, inclusive, procurar o seu médico caso surjam qualquer sinais que você possa considerar suspeito, né? É sempre bom lembrar que ter hábitos saudáveis ajudam a evitar a incidência do câncer, não é mesmo? Exatamente. Nós estamos discutindo aqui o tratamento, que é sempre muito mais complicado do que a gente prevenir o câncer. E a melhor forma de prevenção é ter hábitos saudáveis, evitar tabagismo, evitar ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, uma alimentação saudável, atividade física, combater a obesidade. Todos esses fatores de vida saudável são muito mais efetivos em evitar o câncer do que a gente ter de combater um câncer quando ele aparece. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, Diego Villaclé. Muito obrigado, doutor Diego. Obrigado. E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Marcos Reis. Obrigado, Marcos. Celso, eu que agradeço. Muito obrigado por ter essa oportunidade de falar sobre um assunto tão necessário e tão urgente, né, para a nossa sociedade.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.